Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Cultivando a Paz Interior. Hoje, dia 21 de dezembro de 2020, às 21 horas. E o tema de hoje está relacionado com essa semana do Natal. E o tema de hoje é justamente então o Natal de cada um. O pessoal já está entrando aqui, já está acenando. O Milton, meu pai, já está aqui. Deixa eu já chamá-lo para a gente começar. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Olá, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro, boa noite, o pessoal que já está aí na sala com a gente. E boa noite àqueles que vão ver depois, depois que tiver gravado essa nossa live. É É um verdade. prazer estar aqui com vocês novamente, principalmente falando desse tema que a princípio é muito comum, né? É extremamente comum, mas eu acho que a gente vai tentar dar uma provocada hoje no pessoal para a gente pensar um pouquinho fora da caixinha. Ótimo, ótimo. Bom, pai, que bom. E esse ano em particular tem sido interessante, porque parece que passou rápido, ao mesmo tempo quando a gente olha para trás, parece que foi século passado, e já estamos aí na semana do Natal. Sexta-feira agora já é a última sexta-feira do ano. É verdade. E eu acho que esse é um tema super interessante e nesse caso, então, eu acho que você aí é então, um completo especialista. Eu vou tentar não atrapalhar muito, né? E eu sei o Não. quanto que você traz. Eu acho que além de quanto que você estuda a questão das religiões, né, da sua prática cristã, mas sempre com esse olhar é, de Cristo para além do cristianismo, né? E eu acho que então, se a gente for pensar no Natal, acho que é um tema bem interessante para a gente conversar e quem sabe então linkar também com o nosso construindo a paz interior. Exatamente. E você tocou num ponto importante, porque eu gosto muito dessa proposta da gente seguir além do cristianismo, né? Apesar de cristão, Jesus não veio para cristãos, né? No Evangelho, a boa nova que ele deixou não foi para algumas pessoas, foi para todos, para a aplicação no cotidiano de todas as pessoas, né? Então não se trata de uma religião institucional específica, mesmo para quem queira seguir, mas se trata de aspectos da nossa vida, aspectos do nosso viver a cada dia, a cada momento, enquanto estivermos por aqui, né? Então, eu queria convidar realmente essa nossa reflexão de hoje exatamente nessa proposta, né? Claro que é uma proposta que vai estar trabalhando a questão da espiritualidade, né? Ou seja, o nosso caminhar em direção à divindade, como é que nós fazemos isso no dia a dia, isso é espiritualidade, mas sem o cerceamento, sem fronteiras, sem prisões institucionais religiosas. Eu acho que eu convidaria para a gente ir nessa reflexão hoje, falar sobre o Natal, não apenas um Natal tradicional, um festejo, mas sobre o que a gente pode chamar até da espiritualidade natalina. Quer dizer, alguma coisa que vai além de uma data, de um festejo, de uma comemoração, e que vai muito além disso, vai para o nosso cotidiano, para a nossa vida, uma proposta de vida, né? Em que aproveitamos esse momento para refletirmos nesse sentido. Para começar, né, a gente sempre aproveita para começar e traz uma reflexão de alguém. E propositalmente eu trouxe a reflexão de alguém que você conhece, você já esteve lá, inclusive, na Califórnia, no centro dele. Eu ia chutar Yogananda, não sei se eu Exatamente, você já esteve lá no centro, uma coisa maravilhosa, né?
E eu fiz questão de trazer uma reflexão de um não cristão, exatamente para estimular para provocar, na verdade, para provocar essa nossa reflexão. Não foi nenhuma contraposição, nenhum questionamento, até porque eu sou cristão, você mesmo falou, mas é exatamente para provocar essa nossa reflexão, né? E Yogananda, quando, nas suas diversas avaliações do cristianismo, ele, em relação ao Natal especificamente, ele tem várias, na verdade, um dos livros dele, ele tem um capítulo sobre o Natal, com vários discursos, né? E um deles, uma frasezinha, ele diz o seguinte: Cristo nasce no berço de cada coração que ama. Portanto, você precisa preparar sua consciência para recebê-lo. Em vez de desfrutar apenas dos aspectos materiais desta celebração do Natal, faça de seu coração um berço onde Cristo possa renascer. É a frase de um hinduísta, não cristão, mas que tinha um amor enorme por Jesus, tinha um carinho enorme pela espiritualidade de Jesus, escreveu muita coisa sobre, inclusive essa questão do Natal. Então, o nosso tema de hoje, que não é só o Natal, mas propositalmente a gente acertou isso, quer dizer, é o Natal de cada um. Porque não é um Natal igual, porque não somos iguais, né? Somos semelhantes, temos essências semelhantes, mas somos individuais. E essa proposta do Natal de cada um é exatamente para a pessoa realizar, fazer, trabalhar, construir o seu Natal. Aproveitando esse momento como um ponto de reflexão, não de forma excludente, mas um ponto de reflexão para um caminhar, né? Você coloca bem a questão do final do ano. É um momento de reflexão do que vivemos, pelo menos neste ano, porque não até em toda a nossa vida, mas pelo menos neste ano. Um ano muito criticado, mas extremamente rico em aprendizado para aqueles que querem abrir os olhos, para aqueles que evitam disputas radicais, apegadas às suas ideias, apegadas às suas propostas. No meu último vídeo que eu falei sobre o apego, eu fiz uma comparação como se fossem surdos falantes, né? Quer dizer, são pessoas que falam, mas não conseguem ouvir ninguém, não conseguem ouvir nada, elas só sabem falar. É aqueles que estão apegados à sua ideia. O absoluto, né? Então, mas para aquelas pessoas que querem ouvir, querem olhar, querem ver, querem perceber, querem conseguir entender, querem conseguir se ver, né? Eles realmente, nós tivemos um ano extremamente rico para que o foco fosse as coisas que de fato têm importância na nossa vida. Nós tivemos tempo para olharmos para nós mesmos. Infelizmente, para muitos, a própria companhia é uma péssima companhia, mas na verdade, o ideal seria aproveitar esse momento para se ver, para se conhecer, né? Para trabalhar em si um ser melhor a cada dia. E esse Natal é um convite, o Natal é um convite para essa reflexão, para o renascer de Cristo em cada um de nós, na manjedoura do nosso coração, né? Então, essa proposta, essa reflexão que eu queria trazer para a gente trabalhar hoje, não uma questão tradicional de lembrança do nascimento de Jesus há 2000 anos atrás, não que isso não seja importante, eu não estou tirando essa importância, não. Eu só estou dizendo que quando a gente traz para a nossa reflexão do quem eu sou, como é que eu posso evoluir, como que eu posso melhorar, como que eu posso me lapidar, né? Todos nós somos grandes obras em potencial, né? É como se fôssemos cada um mármores raríssimos, belíssimos, riquíssimos, mas precisa ser lapidado, precisa ser moldado ao longo do tempo. E é esse o nosso trabalho ao longo da nossa existência. Utilizar essa pedra preciosa, bruta,
né? Linda, maravilhosa, mas nos lapidarmos a cada dia, a cada momento. E para isso precisamos nos ver, para isso precisamos ter olhos para nos enxergar, ouvidos para perceber aquilo que acontece à nossa volta, né? Então, o meu convite hoje, o nosso convite hoje, né, dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão, é exatamente para embarcarmos em uma reflexão um pouquinho diferente dessa tradicional, um pouco mais profunda, mais abrangente, capaz de envolver todas as pessoas, independente da tradição religiosa, né? Uma reflexão que pode gerar também, claro, muita alegria, muita esperança, muita satisfação, mas que vai além do aspecto material e aparente dessa alegria festiva. Não sou nada contra ela, né? Mas o que na verdade eu estou propondo? Eu propondo objetivamente a não nos limitarmos a essa recordação festiva de um fato histórico, independente de sua importância. Quer dizer, não vamos pensar hoje no nascimento, mas vamos pensar hoje naquilo que ele nos deixou e que pode ter um renascimento contínuo em cada um de nós, desde que nós preparemos o que o Yogananda falou. Nós façamos um berço para o seu renascimento a cada dia, a cada momento, ao longo de nossa vida, né? Quer dizer, temos um foco no aqui, no agora, neste momento, né? E estarmos disponíveis para reflexões e mudanças. Eu acho que esse é um aspecto importante. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque bom, parece que até diminuiu o eco, eu estou ainda ouvindo um pouquinho aqui, o pessoal comentou, quero inclusive agradecer a presença aqui de todo mundo, né? É verdade, entraram várias pessoas. Mas isso que você falou, ou seja, não é nenhuma celebração de fato histórico ou só uma celebração religiosa ou de uma tradição religiosa, mas o que você propõe é algo vivo, algo que cabe para a nossa vida de hoje, de 2020, de hoje, de agora, 2021. E nesse caso, principalmente se a gente for linkar com o que a gente fala da questão da paz interior, esse é um tema que nos convida a esse caminho também da paz. Sem dúvida, sem dúvida. E a paz, como a gente já falou, e você fala muito isso, a paz não é só um momento, só quando está tudo tranquilo, né? Quando está tudo bem ao redor, e aí então eu fico em paz, né? A gente vem falando isso desde É verdade, pelo contrário, quer dizer, pelo contrário não, são coisas independentes, né? Independe a nossa paz interior independe da tempestade externa que nós estejamos enfrentando, né? A Clarissa, a Catarina acabou de entrar com o nome da Clarissa. Oi, papai, mas eu já falo também pro vovô. E pai, eu queria, então, já que até você citou o Yogananda, eu não sei até se você contou um pouco dessa história, eu queria repetir aqui também, trazendo um acontecimento que houve com o Gandhi. E é interessante que eu cito muito até o Haroldo Dutra Dias aqui, e ele falou que ele teve numa palestra com, não sei se foi um filho do Gandhi ou um neto do Gandhi, e ele quis confirmar essa história para ver se era verdade, e ele confirmou que era. Parece que o Gandhi estava andando na Índia e chegou um policial ainda, né, ainda inglês, e ele estava andando na rua, talvez já era meio conhecido, o cara chegou com toda a força, mais alto que ele, mais forte que ele, o Gandhi fisicamente era, né, todo magrinho, e o cara chegou e deu um soco na cara do Gandhi, com toda a força, sem falar nada. E ele, com aquela pancada ali, ele caiu no chão com um susto, com a pancada ali, com a dor. Mas ele se levantou firmemente e continuou em pé diante ali daquele guarda. E ele deu mais um soco no Gandhi e o Gandhi caiu de novo no chão. E aí, já meio sangrando ali, né, e ele se levantou, e parece que isso aconteceu ali algumas vezes, até que o cara estava furioso, assim, quase babando de ódio ali. E aí ele, já cansado daquele bate e levanta, e o Gandhi reunindo as forças ali para levantar, mas sem esboçar nenhuma reação.
até que o cara, indignado, chegou para ele e falou: vem cá, mas onde é que você aprendeu a ser tão covarde assim? E aí disse que o Gandhi olhou pro cara, pro policial, e falou: com esse aí que tá no seu pescoço. E aí e até me arrepio de falar isso, e aí na hora o guarda ficou pálido, ficou verde, branco, verde, amarelo, e ele estava com um crucifixo no pescoço, e enfim, aí teve toda uma comoção ali. Então, você traz o Yogananda, traz o Gandhi, que também não era Sem cristão, dúvida. e ele aprendeu se às vezes no mundo atual talvez seria uma covardia você, de repente, ser covarde ou não revidar, né? Ou enfim, se apanhar calado, assim, coisas que às vezes até dá ficar dor da gente falar. Mas também, talvez, ele conseguiu citar Cristo nessa hora e não só de uma forma teórica, de uma forma ali na pancada mesmo. Prática, de fato, né? O Gandhi levou a vida toda. É verdade. O Gandhi, inclusive, num dos livros dele, ele tem ele menciona Cristo, ele menciona Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eu acho que esse é um aspecto importante que normalmente eu destaco sempre nos meus vídeos, nas minhas discussões. Não, veja bem, é até importante colocar isso de novo. Eu não estou desqualificando nem dizendo que não é importante as questões religiosas formais. Não é isso. Mas o mais importante são os ensinamentos para a nossa vida. São os ensinamentos para a nossa vida. Né? O mais importante é aquilo que a gente aprende por viver. Existe eu acho que até separei aqui, Michael Amaladós é um indiano, é uma das grandes referências no mundo no pluralismo religioso. Né? E ele, nas reflexões a respeito da importância dos ensinamentos, em trazermos os ensinamentos evangélicos de Jesus, né? Nada institucional, mas os ensinamentos para o nosso cotidiano, para a nossa vida, ele, numa das suas reflexões, ele diz o seguinte, olha aqui, estava até aqui, separei. Os ensinamentos de Jesus não nos dão informação sobre realidades celestiais. Não estabelecem uma organização ritual concentrada no sagrado. Ele nos diz como viver e nos relacionarmos uns com os outros e com Deus. Ele fala no contexto da vida neste mundo. Ele fala de hoje. Ele fala sobre a minha atitude, a sua atitude, a nossa vida, o nosso cotidiano, como que nós vamos nos relacionarmos. Esse é o aspecto importante da mensagem de Jesus e que nós não poderíamos... Os exemplos eram todos o que acontecia ali. O pessoal pescava, então dava exemplo no cotidiano. No dia a dia, né? Então, eu não estou dizendo que o restante não seja importante, não é isso. Mas o que eu gosto de destacar é aquilo que nos une, é aquilo que serve para todos, é aquilo que é importante para a construção do dia a dia de todas as pessoas. Né? Como é que a gente pode estar construindo as pontes entre as pessoas, ao invés de botar muros entre tradições religiosas? Então, esse é um aspecto importante e gostaria de trazer essa ideia, essa concepção, exatamente dentro dessa lógica, dentro dessa espiritualidade do Natal. E de forma um pouco diferente. O próprio, já trouxe aqui algumas vezes, o franciscano Richard Rohr, o fundador do Centro de Ação para a Contemplação, parece uma coisa esquisita, né? Contemplação e ação, mas ele sempre destaca isso. Quer dizer, o aspecto do dia a dia, do fazer, né? E ao mesmo tempo fazer contemplando a divindade que está permanente presente em cada um de nós. Então, dentro dessa colocação dele, ele num discurso que ele fez, numa reflexão que ele fez para o Natal, ele coloca mais ou menos como que a gente deve ir além
a uma mera compreensão sentimental do Natal, nessa espera pela chegada do menino Jesus, né? Ele nos convida e ele chama, de forma provocativa, inclusive, a uma visão adulta e comunitária, coletiva, né, da mensagem da encarnação de Deus em Cristo, mas em cada um de nós. Em cada um de nós, em todo momento, a todo dia. O que isso significa para a nossa vida? Não é o que significa quando a gente está rezando num templo, quando a gente está desenvolvendo uma prática ritualística. Não, não. É no dia a dia. Como é que eu estou lidando com as pessoas? Como é que eu estou lidando com os meus colegas de trabalho? Como é que eu estou lidando com aquele pedinte de rua que eu passo, atravesso até a rua, se ele tiver um cara de bêbado para não encher o saco da gente? Como é que eu estou lidando com aquela pessoa desgraçada, descabelada, quase desnuda na rua, e que a gente passa que não quer ouvir, sequer ouvir seu pedido, mas um pouco interessa suas mazelas, suas dificuldades, seus problemas. E a gente pode ajudar, mas não quer nem ouvir. Então, o que eu queria destacar nesse Natal, repito, não que não seja importante. Nem que tenha uma visão política diferente, ou time de futebol. Então... quer dizer, o que eu queria destacar é exatamente esse Natal que não deve ser visto apenas como uma espera da chegada de um bebê, né? Mas sim o pedido da renovação da história da nossa vida, da história que fazemos a cada dia, da história que fazemos onde moramos, onde vivemos, com as pessoas que nos relacionamos, né? Algumas semanas atrás, eu apresentei um vídeo lá no meu canal do YouTube, né, Milton Menezes da Costa, falando sobre o chamado Advento, né? O Advento é um período cristão de 4 semanas que antecede o Natal, 4 semanas antes do Natal. Um período de preparação, né? Em que eu coloco exatamente um período de preparação que não necessariamente precisa ser um período para os cristãos exclusivamente, né? Mas é um período de preparação para um Natal num ponto de vista de transformação. Ou seja, é um convite para todos, na verdade, né? Um convite de reflexão por 4 semanas para refletirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, as nossas atividades, as nossas disposições, os nossos apegos, as nossas ilusões. Como é que a gente pode como é que a gente pode ficar livre disso, né? Com as verdadeiras transformações de cada um de nós num processo evolutivo, né? Mas o que na verdade eu quis dizer, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Da mesma forma que Yogananda faz menção ao nascimento de Cristo em cada um de nós, né? Seguindo essa mesma linha de reflexão, claro, não é o nascimento na pessoa histórica de Cristo, mas de tudo que ele representa, de tudo que ele significa, das suas divinas qualidades, que não são exclusivas dele, tampouco exclusivas daqueles que se dizem seguidores dele ou cristãos, né? Cristãos, inclusive, uma vez eu vi uma palestra de um pastor norte-americano, muito interessante. Ele diz assim: cristão qualquer um pode ser, é só botar um carimbo na testa e dizer que eu sou cristão. Eu quero ver ser seguidor de Cristo mesmo no dia a dia. Quer dizer, é verdade. E é verdade, né? Quer dizer, então, o convite é para que o Natal não seja apenas uma comemoração de algo do passado, mas sim para explicitar a nossa opção pelo nascimento deste Cristo Jesus, ou melhor dizendo, o nascimento e a manutenção em nós, sem exceção, né? Não é uma questão religiosa, é uma questão de viver, é uma questão cotidiana, dessas verdades defendidas e vividas por ele, né? Norteando as nossas ações. E vejam bem, vamos colocar claramente, vividas e defendidas por ele, assim como diversos outros líderes religiosos que ocorreram ao longo da história, né? Se nós lermos o Bhagavad Gita, uma série de orientações similares ao Evangelho que estão presentes para o nosso dia a dia. A leitura correta do Alcorão, com toda a sua métrica, com toda a sua beleza, estimulando realmente a oração, a entrega, o respeito. Mas não, a gente tem a ideia daqueles malucos que pegam a arma, explodem, bagam. Não,
as mensagens verdadeiras, o estímulo à espiritualidade de cada um deles. Né? Então, essa é a questão em que eu convidaria as pessoas nesse Natal, no Natal de uma forma geral. Né? Na verdade, a opção de uma mobilização, a opção pela transformação, e não simplesmente a opção pela lembrança. Né? Uma lembrança alegre, festeja, etc. Né? Por isso, inclusive, eu gosto muito de pensar no que a gente coloca as verdades de Jesus para além do cristianismo, que é exatamente isso do como viver, todos nós, sem exceção, né? Viver seus ensinamentos. Né? É aquela imagem da espiritualidade segundo Jesus de Nazaré. Né? É o caminho segundo ele, independente da questão tradicional, normativa das instituições. Né? Isso que eu queria te perguntar, pai, desculpa te interromper, mas assim, pensando como o pessoal que tá acompanhando, né, e às vezes até, então, bom, tudo bem, independente até de eu ser cristão ou não, talvez refletir sobre esse renascimento de Cristo dentro de mim, pode me auxiliar na minha caminhada. Às vezes eu fico pensando se a pessoa imagina, poxa, mas Cristo é Deus, está tão longe e eu sou tão humano, né? Ou às vezes tão falível, ou cheio de limitações, cheio de dificuldade. Me sinto às vezes tão distante ou tão pequeno que é quase como se eu não me conectasse. E quando você traz essa questão do renascimento dentro de mim, então não existe alguma coisa dentro de mim também? Mas será que de mim mesmo? Porque de outros, talvez, você que está aí falando, até tudo bem, mas eu mesmo? Não sei. Olha, o que você acha que puxando isso dá para inspirar, ou dá para ter um caminho, ou dá para ter uns primeiros passos? Não sei, assim, o que você acha que dá para pensar em relação a isso, ou nesse distanciamento que muitas vezes talvez possa muita gente sentir? Perfeito. Eu trago duas questões para a nossa reflexão. O título de um livro que eu já comentei aqui, né, de um arcebispo sul-africano, Desmond Tutu, um arcebispo anglicano, o grande Prêmio Nobel da Paz. Ele e o Mandela administraram o pós-apartheid, né, mas administraram de uma forma não de revide, mas uma forma de construção amorosa de uma nova nação. Uma coisa fantástica que muito poucas pessoas no mundo, na história, teriam condições de fazer, de capitanear esse processo como ele tão bem capitaneou. Não foi sem razão que Mandela o escolheu para fazer para conduzir esse processo. E ele tem um livro chamado Deus Não é Cristão. Muito interessante, muito interessante. Né? Ele é um arcebispo cristão, anglicano, mas o que ele coloca? Eu sou um arcebispo cristão. Eu, Milton, sou um sacerdote anglicano. Você sabe disso. Eu sou cristão. Várias pessoas são cristãs, mas porque eu tive a oportunidade de me aproximar, de ter contato com a boa nova de Jesus por meio do Evangelho. Aqueles que nascem no Sudeste Asiático passam a vida, se bobear, nunca ouviram falar em Jesus, mas ouviram falar nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, de Buda. Muitos deles, no sentido do não apego às coisas do mundo, da libertação da ilusão em relação ao mundo, das relações compassivas entre os seres, em que, se a gente for espremer e comparar, os ensinamentos para a vida não são tão diferentes. Então, primeiro, todos nós, sem exceção, se por um acaso houvesse essa distinção, certamente não teria sido feita por aquele Deus que eu acredito. Porque o Deus que eu acredito não ia fazer isso. Não ia fazer essa maldade de botar um cara para nascer num local em que ele vai passar a vida inteira que nunca vai ouvir falar em Jesus e cobrar dele no final, ou da vida ou das vidas, cada um vê de uma forma. Você não foi cristão? Vai pra fogueira. Não tem cabimento isso. Esse não é o meu Deus. Não é.
Né? Quer dizer, para fazer isso não é o Deus que eu acredito. Não é o Deus que eu acredito que ama todos sem distinção. Todos e todas. Né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que dentro do próprio ensinamento do Evangelho de Jesus, e eu reforço sempre, não está dentro das normas institucionais da igreja, dos dogmas, não, dos ensinamentos para o cotidiano de Jesus. Primeiro, fez-se homem como nós. Morreu, sofreu, chorou, brigou. Né? Então, homem como nós. Segundo, ele foi cercado, ele escolheu pessoas para segui-lo absolutamente fracos e frágeis, como todos nós. A maioria iletrada, escolheu inclusive pessoas, cobradores de impostos, que era a pária daquela época. Os judeus odiavam os cobradores de impostos. O grande Pedro, o grande Simão, chamado de Quefas, Pedro, Pedra, né? Diversas vezes ele falou um monte de bobagem, sendo repreendido pelo Cristo ao longo do seu evangelho. Negou Cristo na sua morte. Eu não conheci cara não, Deus me livre, não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com isso. Então, o que ele mostra com tudo isso? Isso não é por acaso. Ele mostra com tudo isso que todos aqueles eram tão frágeis, tão limitados como todos nós. Porque se nós não fôssemos frágeis nem limitados, nós não estaríamos aqui. Né? Então, o que eu vejo como exemplo, e o que me sustenta nesse sentido, é a fragilidade de todos, né? Com a possibilidade de transformação. É trazer para mim essa visão da fragilidade humana, mas com uma essência divina que me permite, cada vez que eu busco, que eu tento, caio, tropeço, faço bobagem, volto de novo, mas cada vez que eu tento avançar um pouco nesse processo evolutivo, eu tenho a certeza de que é possível que eu avance, né? Apesar dessa minha limitação, dessa minha dificuldade, dessa nossa ilusão, né? Esse mundo que a gente está, imaginando que tudo é finito, se apegando a tudo nesse mundo, essa grande ilusão da nossa perenidade, né? E que a gente vai sair daqui numa caixinha pequenininha de cinza ou num caixão grande de osso. Mas, de qualquer maneira, vai sair daqui absolutamente sem qualquer outra coisa, sem qualquer coisa que a gente acumulou durante essa vida, qualquer coisa. Né? Quer dizer, é aquela história, o que a gente pode levar daqui? O resto é supérfluo. Então, é isso que eu acredito no sentido da nossa limitação, da nossa fragilidade humana, né? Mas, ao mesmo tempo, do nosso potencial. Esse que é o aspecto importante que eu gosto muito de estar... Semente ali, né? Se a gente fala cultivando, talvez algo cultivar, né? E quando você fala nessa questão do amor, né? Um amor para todos nós, aí puxando um pouco da minha referência, assim, né? De atendimento e tudo, eu vejo também muito dos nossos movimentos, às vezes, seja em busca de se sentir amado, né? Ou com uma grande dor de não se sentir amado, às vezes até de não se sentir digno de ser amado, quando a gente vai trabalhar questões de autoestima, né? Às vezes, como é que está a minha relação no meu amor, às vezes nem antes ainda de um amor para com o outro, mas às vezes até um amor para comigo mesmo, em relação a, será que eu mereço esse amor? Como é que eu desenvolvo essa questão do amor? Você acha que a questão do amor, e a gente até já trouxe isso como um tema também, né? É um ponto, e será a questão né, dos ensinamentos de Cristo podem trazer uma reflexão em relação a isso, a gente poder se sentir amado, que busca essa de merecer ou não merecer o amor, ser merecedor ou não ser merecedor do amor, e talvez como é que a gente possa exercitar isso. Então,
para com a gente ou para o próximo. Esse seria talvez um caminho ou um movimento que nos inspira, ou que os ensinamentos de Cristo de alguma forma nos inspiram, ou às vezes até essa diferenciação de quem é que merece ser amado aqui. Então, o pessoal que eu gosto, que eu não gosto, o que combina comigo, o que não combina. Você acha que a questão do amor seria uma temática chave, né, nisso que a gente está falando? Sem dúvida. Junto com ele, eu vou entrar nessa questão do amor, mas só contextualizando, quando a gente coloca a questão do renascer o Cristo em cada um de nós, nessa espiritualidade natalina, nós não estamos falando, obviamente, de uma encarnação da figura, uma reencarnação da figura de Jesus de Nazaré. Nós estamos falando exatamente nesse acolher e viver, né, esses aspectos que podem serem vistos como divinos, na verdade, para nortearem a nossa vida. E que você tem. Você tem a amorosidade, você tem a compaixão, você tem a equanimidade, você tem a justiça, você tem o equilíbrio, você tem o não preconceito, você tem a partilha desinteressada, né? E você tem o amor, né? A amorosidade, o amor, essa relação entre as pessoas. Quer dizer, isso, quando acolhido, é visto como o renascer de Cristo em cada um de nós, né? É o renascer desses aspectos divinos, o renascer da divindade, fazer com que ele nasça, não é nascer e dizer assim, ai, que bom, eu estou com tudo isso nascido dentro de mim, está guardadinho no meu coração, eu sou um canalha na minha vida, mas eu tenho tudo isso guardadinho no meu coração. No mínimo, hipocrisia, né? Quer dizer, no mínimo. Então, quando a gente coloca, enquanto nascer o Cristo em nós, é darmos vida a tudo isso. É darmos vida a esses ensinamentos, a essas qualidades divinas. É fazermos disso o nosso cotidiano com as pessoas. Né? Bom, então é transpiração também, não é só uma inspiração. Muita transpiração. Entrega, transpiração, reflexão e ação. Né? Quer dizer, todo um conjunto. Não é só tá isolado e não, tá tudo aqui dentro, guardadinho. Não. É fazer disso a vida. Quando se fala, por exemplo, fazer com que Cristo viva no seu meio, é isso. Não é de repente eu ser, já imaginou cabeludo? Eu estaria perdido. Quer dizer, se eu tivesse que ser cabeludo igual os orientais daquela época, eu estou perdido. Eu já não seria mais, o máximo que eu podia querer ser um Buda. Quer dizer, Cristo jamais. Então, não dá. Quer dizer, então, na verdade, é fazer com que viva essas qualidades por meio das nossas ações. Né? E a questão do amor tem um aspecto interessante, nós já falamos, já pensamos, já refletimos sobre isso. Né? O que é o amor? O amor seria essa agradabilidade de nossos sentimentos. As pessoas estão acostumadas a desejar o amor. Né? Agora, o amor se sente. Eu sinto um amor pelo outro, gostando do outro ou não. A gente tem de fazer essa separação. Eu sinto um amor pelo outro quando eu desejo o bem do outro, a felicidade do outro. Quando eu desejo tudo de bom para aquela pessoa, independente da minha relação com ela. É quando eu tenho uma relação com aquela pessoa e mesmo perdendo, entre aspas, porque ninguém é dono de ninguém, mesmo perdendo o convívio, melhor dizendo. Eu não perco a pessoa, eu perco o convívio com a pessoa. Né? Mesmo perdendo o convívio com aquela pessoa, eu continuo no profundo desejo da sua felicidade, no profundo desejo da sua evolução espiritual permanente, na sua libertação de todos os apegos, de todas as ilusões que tem nesse mundo. Isso é amor. Isso é amor. O que a gente quer é ser gostado por alguém. O que a gente quer é ser carregado no colo por alguém. E, normalmente, esse desejo cada vez é maior, e mais intensamente, essa sensação de importância, isso cada vez é maior por aqueles que têm mais dificuldade
de desenvolver essa amorosidade de seu sentimento. Né? Quando eu tenho essa amorosidade de seu sentimento, eu posso ter uma troca de sentimentos. É maravilhoso. Eu não estou dizendo que a gente pode viver sem isso. Não, eu tenho de amar todo mundo e que se dane, eu não quero que ninguém me ame, não quero saber disso. Não, não é isso. Mas a verdadeira relação ela é troca, é uma permuta. Não uma troca interessada. Eu te dou se você me der. Ou então, não, eu só vou te amar, aquele negócio. Eu só amo quem me ama, né? Tem aquelas frases, né? Quem não me ama, eu quero saber longe. Isso é frase de Pasquim, né? Na minha época que se dizia Pastinha, uma revistinha, né? Isso é frase de efeito de revistinha para adolescente. Quer dizer, até porque o amor... Um sertanejo universitário que fala isso também, né? Mas acho que é uma outra pegada. Sertanejo universitário aí também fala um pouco disso, mas é outra pegada aí, né? Uma pegada emotiva, aquela coisa ali, né? Pois é. Então, não é. A questão do amor, na verdade, é nutrir este sentimento de agradabilidade dentro de nós. Né? E onde quer que estejamos, ele existindo, nós disseminamos esse sentimento. Por quê? Se a gente vincular o sentimento com características, eu amo alguém porque ela é daquele jeito, o dia seguinte, se eu a vir de forma diferente, eu deixo de amar. Isso não é amor. Eu posso querer aquela pessoa perto de mim por causa daquelas características. Perfeito. Posso não querer mais aquela pessoa perto de mim porque apresentou outras características. Mas isso não tem nada a ver com eu amei e deixei de amar. E as pessoas confundem esses sentimentos. Né? O amor por si, eu tenho direito deste amor por mim mesmo. Na verdade, eu não tenho direito, não. Eu tenho o dever de construir essa agradabilidade dos meus sentimentos. Porque eu recebi esse corpo, e no meu caso, grande, inclusive, eu recebi esse corpo, né, para cuidar dele. Eu recebi essas emoções que eu tenho para cuidar dela. Não foi para agredi-la. Claro que existem uma série de questões que dificultam esse caminhar. Questões ligadas ao passado, isso você sabe milhões de vezes melhor que eu. Questões ligadas às nossas experiências anteriores, uma série de coisas que acabam dificultando, impedindo, obstaculizando essa construção da minha agradabilidade em relação aos meus sentimentos. Né? Mas esse é um processo natural que ele é impedido por determinados problemas que acontecem ao longo da vida. É como se fosse uma artéria que tem um trombo e impede o sangue de passar por ele. Né? Infartou o coração, bloqueou aquela artéria e não deixou o sangue seguir. Eu tiro aquele trombo, o sangue segue de novo. Essa é a construção da agradabilidade por nós, que é o amor. Né? Quer dizer, esse é um processo natural. Só que às vezes ele tem obstáculos, ele é impedido, ele é bloqueado por situações que acontecem ao longo da nossa vida que precisam ser trabalhadas, precisam ser ressignificadas, reavaliadas, compreendidas, para que esse processo natural do amor para conosco e para as pessoas possam fluir normalmente. Né? É como na linguagem do computador, é o nosso default. Né? É o nosso default. E, de vez em quando, ele está ali bloqueado, que precisa ser trabalhado. É diferente, pelo menos assim eu vejo, daquela ideia de dizer assim, eu preciso construir isto. Né? Como se a gente partisse do zero para construir essa situação. Então, esse é um aspecto importante e em várias situações. Por exemplo, o Eduardo, logo no início, colocou a questão dele se sentir deprimido no Natal. Se sentir infeliz, ver essa felicidade de todo mundo brincando, dando presente, etc, etc. Mas ele se sente triste e deprimido. Né? E eu entendo perfeitamente o que ele está dizendo, e muitas pessoas assim sentem da mesma forma. Porque é exatamente essa visão material, superficial do Natal. Né? É uma alegria que todo mundo demonstra ter, é igual rede social. Natal é igual rede social. Todo mundo mostra que é feliz, maravilhoso, espetacular, sensacional, quer ter um monte de seguidor, quer ter um monte de like. Sai dali, volta
para uma outra coisa, é uma outra pessoa, uma outra vida, mas ali é aquela imagem construída. O Natal é a mesma coisa. Todo mundo feliz, alegre, ceia, distribui presente, beijinhos, amor eterno, etc, etc, etc. Dia 26, volta a sua vida normal. Ou seja, aquilo não é real. E é esse o aspecto que eu queria convidar as pessoas a refletirem neste Natal. A não se fixarem nos festejos aparentes no Natal. Não que eles não devam ser feitos, mas sim como consequência. É aquela história do passarinho. O passarinho canta porque é feliz ou é feliz porque canta? Então, é a mesma coisa. Né? Quer dizer, vamos dar presente para ser feliz? Ou vamos ser felizes e, consequentemente, com essa agradabilidade desenvolvida, construída, vamos nos alegrar e confraternizar com as pessoas. Vamos cantar porque somos felizes. E não simplesmente buscar alguma felicidade, buscar o canto para ser felizes, quer dizer, buscar os presentes para sermos felizes. Né? Essa história que eu acho interessante da gente estar refletindo. E que, infelizmente, isso cada dia está mais difícil. Infelizmente, cada vez a gente está mais na superficialidade das relações, a gente está mais na aparência das situações, aquilo que Chico fala, eu já repeti aqui várias vezes, do parecer ser, né? E nada mais tão real do que realmente essa lógica hoje, principalmente nas redes sociais. Né? O apego à imagem feita pelo outro. É um troço complicado. Existe o apego da própria imagem, né? Que, inclusive, eu odeio, eu não quero envelhecer de jeito nenhum, aparece uma ruga, vixe, meu cabelo caiu, minha barba está branca, que coisa horrorosa, eu não posso fazer isso, eu tenho de botar uma peruca, eu tenho de pintar minha barba, eu tenho de esticar meu olho. É o apego à minha imagem, eu não posso envelhecer, como se isso não fosse uma realidade, não fosse um curso normal da minha vida. Né? É a ilusão, é o apego da imagem. Mas só que hoje em dia isso vai além. É o apego da imagem feita pelo outro. O apego da imagem é construída pelo outro. Né? Então eu quero saber, estão me vendo bem? Eu falei direito, eu fui ok, consegui mais likes, consegui mais seguidores, eu consegui mais isso, eu consegui... Hoje eu consigo... Como é que se consegue mais 1.000 seguidores no Instagram? Quanta gente fazendo curso disso? Não é? Vários cursos. Como é que você consegue mais 1.000 seguidores no Instagram? Para quê? Como você consegue ter mais 5.000 seguidores no YouTube? Para quê? Só para ver lá e dizer assim, puxa, eu tenho 15.000 seguidores, olha como eu sou maravilhoso. O que eu ganhei com isso? Agora, é claro, se eu partilho algo importante, uma riqueza importante, uma reflexão importante, que muitas pessoas gostam, perfeito, ok, não sou nada contra. Né? Se eu estou vendendo um produto que muitas pessoas vão querer, que vai ser importante para um monte de gente, se eu estou ajudando uma quantidade enorme de pessoas com as minhas orientações, com as minhas sugestões, com as minhas reflexões, maravilhoso, não existe melhor do que uma rede social para ajudar a essa disseminação de boas construções nas relações e para as pessoas. Não existe nada melhor. Só que, infelizmente, o que a gente percebe, na grande maioria, é esse apego à imagem construída. E o dia que eu perco 1.000 seguidores, eu passo 5 dias com enxaqueca. Minha vida... Vai que minha conta é cancelada, então ferrou, né? Acabou. Nossa senhora, aí é um troço horroroso. Então, é essa questão, e o Natal não tem tanta diferença disso. Quando nós nos alegramos por ser Natal. Não. O Natal, a alegria do Natal, idealmente, é a razão desse renascer das verdades divinas em cada um de nós, e a possibilidade da transformação. É o renascimento do Supremo em cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem de ficar alegre no Natal, sim. A gente tem de levar essa notícia adiante, sim. A gente tem de partilhar com as pessoas essa maravilha de termos um momento que nos lembre dessa possibilidade. Porque, na verdade, isso é que é o Natal. Né? Até porque não é nem data de nascimento de Cristo. Porque ninguém sabe qual é o dia que ele nasceu. Né? Até porque senão não faria sentido ser 1º de janeiro, né? Já que o calendário... Não, por muitos séculos foi colocado dia 6 de janeiro.
A mudança para dia 25 de dezembro aconteceu séculos depois, se não me engano, 4 séculos depois. Né? E dia 25 era dia de uma série de festejos romanos, inclusive ao deus Mitra, que era o deus da luz, deus do sol, que acontecia no final do solstício, né, daquele período. Então, era um grande festejo romano, talvez um dos principais festas romanas vistas como pagã. Então, se bobear, não, peraí, vamos contrapor essa situação, principalmente quando institucionalizou-se o cristianismo no século IV, né? Há quem diga, inclusive, que as verdades de Jesus ficaram engessadas e esquecidas, em grande parte, com a institucionalização do cristianismo, com a sua proximidade e com o seu aprisionamento pelo poder. Né? Uma coisa era viver os ensinamentos coletivos pela cristandade que seguiam as orientações de Jesus de Nazaré. Outra coisa é quando se institucionalizou uma religião abraçada pelo poder e fez dela parceira deste poder. E aí vamos botar dia 25 que contrapõe a festa dos pagãos. Vamos fazer... Entendeu? Então, essa questão. Veja bem, eu não tô questionando a instituição, até como eu falo sempre, eu faço parte dela. Mas a gente não pode ficar aprisionado por ela, porque o importante não são os dogmas institucionais. Os importantes são os ensinamentos de Jesus. Da mesma forma como todas as religiões. O importante de um seguidor de Krishna não é ele ter a cabeça raspada com o rabinho atrás, não é cantar com fole, não é simplesmente não é andar com jaco o dia inteiro. O importante é ele seguir as orientações contidas no Bhagavad Gita. Então, não é só para o cristão. Né? Então, o que a gente não pode é estar aprisionado pelas questões institucionais e partirmos, de fato, para a vivência desses ensinamentos. Então, essa questão do Natal é exatamente uma oportunidade, é um momento que nos é oportunizada essa reflexão do renascer, do divino renascer em cada um de nós. Né? Abrirmos-nos para isso. Revermos a nossa vida, revermos a nossa condição, revermos o nosso caminhar. Né? O que eu estou fazendo para mim? O que eu estou fazendo para os outros? O que eu estou possibilitando? Eu estou, de fato, possibilitando. Santa Teresinha de Lisieux tem uma imagem linda, num livro que ela escreveu, ela coloca essa imagem, em que ela dizia que a mente dela, o coração dela, o corpo dela, ela via como um horto. E que ela tinha de deixar esse horto muito limpo, porque ela sempre recebia uma visita ilustre, que era a visita de Jesus. Então, quando ela sentia essa visita de Jesus no seu próprio corpo, né, não a pessoa, mas essa sensação, essa amorosidade divina, ela tinha de estar com o seu horto limpo. Não podia ter erva daninha, não podia ter sujeira. Então, ela sempre buscava a limpeza da sua mente, do seu corpo, da sua vida, para ter esse belo horto para receber o seu ilustre convidado. Então, no caso dela, Cristo, né? Mas todos nós, de uma forma geral. Então, é esse o convite do Natal, que a gente faça essa reflexão, que a gente consiga, na verdade, transformar a nossa existência nessa manjedoura. Né? Que Cristo possa renascer em cada dia, em cada momento, em cada ação, em cada relação que a gente tenha, possa renascer dentro de nós, que nós possamos fazer o nosso Natal a cada dia. Né? Tem um padre, só esse comentário, eu sei que daqui a pouco está chegando a nossa hora, mas tem um padre canadense, ele é inclusive professor, reitor de uma universidade, Ronald, esqueci o nome dele, Ronald Holzenheier, não me lembro o nome dele. Bom, o que ele disse, mais ou menos, uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, mais ou menos isso, que o Natal, ele não ocorre de forma automática. Olha que coisa para a gente refletir bastante. Que ele não pode ser dado como certo. Natal aconteceu, Cristo nasceu, então tem Natal todo ano. Não, ele não vê dessa forma, ele é contrário. Não, Natal não é nada certo, não. Tem uma data, tem um dia que a gente diz que é Natal. Mas o verdadeiro Natal
ele não vem de forma automática. Ele não pode ser dado como certo. Cada um de nós é chamado para dar a nossa contribuição pessoal, permanente, diária, para que esta fé se encarne no mundo. Isso é o verdadeiro Natal. Nós fazemos o verdadeiro Natal. Nós fazemos o Natal a cada dia em nossa vida. Com as nossas ações, da forma das nossas relações, com a nossa relação conosco mesmo, né? Que nós temos de nos acarinhar, né? Não é de uma forma vaidosa, não. Nós temos de cuidar deste corpo, dessas emoções que nos foi dado. Né? Então, e contribuirmos para encarnarmos no mundo essa fé. Então, nós fazemos o Natal. Então, que este dia seja uma lembrança para nós, que este período do que a gente pode chamar de espiritualidade natalina seja um momento de lembrança para cada um de nós, para que nós possamos ter essa possibilidade de construirmos e concretizarmos essa fé a cada dia. Eu só queria terminar, para não, quer dizer, não é terminar a hora, mas só para concluir, só para eu dar um fecho, mas claro que a gente pode continuar, estou à sua disposição, só com uma reflexão, um convite para todo mundo, né? Em que as qualidades divinas, essas qualidades que a gente já falou aqui até agora, essas qualidades da amorosidade, da compaixão, da misericórdia, da paz, do equilíbrio, da equanimidade, da justiça, enfim, que essas qualidades divinas elas possam fazer, né, construir as palhas da manjedoura de nossa existência. Que elas possam ser acolhidas pela manjedoura de nossa existência. Para que possamos ser verdadeiramente conduzidos a uma mudança, a um processo evolutivo, que acontece de forma permanente, se quisermos. Né? E essa mudança que nos leve realmente a um amor pleno, a essa compaixão, a essa harmonia, a essa paz, tanto a construção da nossa paz, quanto levarmos esta paz para onde estivermos, né? Tornando-nos, inclusive, capazes de estimular essa mesma transformação do mundo que nos cerca. Eu vejo que este é o caminho para o verdadeiro Natal em cada um de nós. E a partir daí, certamente, muita festa, muito amor, muita compaixão, muito carinho entre as pessoas, porque realmente somos passarinhos que cantamos por sermos felizes, né? E não o contrário. Né? Então, esse é um convite que eu deixo a todos agora, a poucos dias do Natal, para que nós consigamos fazer da nossa vida aquela cama para todos esses aspectos divinos e para o renascer deste Cristo em cada um de nós. E que o chamemos qualquer nome de acordo com a nossa convicção. Né? Rafael, maravilha! Eu acho que isso que você estava trazendo, né, sempre é um ponto que eu acho muito bacana quando você traz, né, da gente tentar fugir um pouco desse olhar muito simplista ali de certo, de errado, de bom e mal, né, e uma percepção de um processo evolutivo. E acho que essa sua mensagem final, né, e comentando com o pessoal que falou aqui, o Eduardo, o Velmudo Maro, né, também, falando, né, que muita gente se sente mal nessa época do Natal. Infelizmente tem estatística, eu sei de uma estatística americana muito complicada, inclusive de índices de suicídio sendo um dos maiores nessa época, né? E eu acho que ao trazer essa mensagem, ao trazer esse olhar para um processo evolutivo, acho que traz uma esperança também, né? Uma esperança, uma possibilidade da gente fazer, então, esse desentupir dessa artéria do nosso coração, né? A partir do auto-perdão, ou do perdão, ou de uma prática que seja um passinho de cada vez, né? Ou seja, dentro da possibilidade. E eu acho que dessa esperança que pode ir ressurgindo de algo que vai meio que de dentro para fora, sim, talvez na construção de um mundo melhor, né? De um mundo melhor de dentro, de um mundo melhor de fora, de um mundo melhor de quem está do lado, né? E na medida que for sendo
possível, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o fato da gente estar conversando aqui, acho que o fato que o pessoal está acompanhando aqui, eu quero te agradecer até pela sua disponibilidade aí, de você estar trazendo Imagina! isso Uhum. para a gente, né? E eu acho que é sempre, como eu estava comentando aqui, eu acho que nos toca, nos emociona, e eu acho que é essa inspiração que de alguma forma tem aquela história das velas, né? Que tinha a vela lá seja do amor, da paz, tinha a vela da alegria, enfim. E aí tinha a vela da esperança, né? E aí e os desafios e o vendaval, se apagou a vela da alegria, se apagou a vela do amor, se apagou ali a vela da paz, da harmonia, e restou a vela da esperança, né? E aí, com essa vela da esperança, é possível que a gente pegue, que a gente vá novamente passando em cada uma dessas Perfeito. velas, né, e iluminando novamente. Né? Inclusive, eu lembro dessa historinha para variar na terapia comunitária da minha avó, da sua mãe, contando lá pra gente, né? E É às vezes no verdade. momento onde parece que as velas estão se apagando, acho que essa mensagem que você nos trouxe, né? E com toda essa reflexão, acho, com todo esse olhar que abrange, né, que não restringe, como você falou, e que a Sim, gente possa se sentir incluído, independente de qualquer direção, direcionamento, ou, enfim, crença que a gente possa ter, que eu acho que vem com uma esperança e que a gente pode renová-la, talvez, aí, olhando com carinho para esse ano, para essa vida que a gente teve até aqui, para que a gente possa olhar com carinho para o que vem pela frente aí, com com esperança certeza. para a gente ir tocando o barco aí, né? Com certeza, com certeza. Tá ótimo, Beleza. muito bom, muito bom. Bom, Eu que então, agradeço, brigadão. agradeço a possibilidade da gente estar refletindo juntos sobre isso, de você estar me permitindo, você está permitindo, as pessoas estarem me permitindo pensar também um pouco sobre isso, e que para mim é importante, né? É aquela história que a gente fala sempre, né? Essas nossas discussões, essas nossas reflexões às segundas-feiras, elas não são algo que são simplesmente exteriorizados, né? A gente acaba se construindo um pouquinho, a gente vai botando sempre um pouquinho mais de tijolo nessa nossa construção à medida que a gente vai pensando, falando, refletindo e acaba um passo a mais nesse nosso processo evolutivo. Então, eu agradeço muito a vocês a possibilidade da gente estar aqui refletindo junto sobre isso. Maravilha. Que bom, então. Gente, ótima semana para todo mundo. Feliz Natal. Feliz E Natal tudo para de bom aí. todos. A gente ainda vai se falar essa semana, se Deus quiser. Um Com abração, um certeza. beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado a Beijão. você, muito obrigado a todos. Fique com Deus. Obrigadão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.